Continuando aqui, essa fórmula que nós colocamos aqui, ela ainda tem que ser aperfeiçoada, tá? Dentro dela, vocês cliquem dentro dessa célula aqui e coloquem assim: se o C10 for igual a duas aspas, ponto e vírgula, duas aspas. Coloquem ponto e vírgula e no final vocês colocam. Eu estou copiando aqui. Bom, nessa primeira célula aqui do lado, nós colocamos essa fórmula aqui. Tá? Eu vou pedir para vocês agora fazer uma alteração aqui comigo. Eu vou pedir para vocês agora fazer uma alteração aqui nas datas junto comigo, para que vocês acompanhem o que eu estou fazendo. Tá? Então, a data de admissão, vocês coloquem para 15/3/2014 e a data de demissão 15/4/2014. Apenas um mês de trabalho. Tá? Nós vamos voltar aqui. Ó. Esse trabalhador então trabalhou um mês na minha empresa. Vamos copiar e colar essa fórmula aqui para baixo e logo vocês vão perceber que ela tem uma falha que nós teremos que consertar. Eu estou copiando e estou colando ela aqui embaixo. Percebam o seguinte, que aqui nessa casa, por exemplo, da C12, o Excel colocou a data 14/6/2014. Ora, nós só podemos calcular até 15/5/2014. Isso porque ele interpreta somente que ele tem que pegar a célula do B12 e calcular um mês a partir dessa célula. Só que nós temos que colocar uma observação aqui para o Excel respeitar. Que se por acaso esse cálculo que nós iríamos fazer aqui, calculando o último dia, 30 dias após essa primeira data aqui da B, das células que ficam na... Se porventura, se nós calculássemos 30 dias da data que está aqui na coluna B, e ela ultrapassar essa data aqui, nós temos que efetivamente não efetuar esse cálculo e sim retornar essa data da demissão, mas aviso que aqui se encerraria o cálculo. Tá? Aqui deveria constar dia 15/5/2014. Teríamos que parar aqui. Ó, perceba que ó, a data da demissão mais aviso está aqui. Ó. Então, essa célula aqui, nós não poderíamos mais calcular, porque ela já está aqui do lado. De qualquer forma, se nós alterássemos, vamos alterar mais uma vez aqui. Vamos colocar a data de admissão, dia 10. 10/3/2014, tá? E coloquem assim, permaneça ainda a data de demissão, dia 15/4/2004. Perceba aqui, ó. Eu copiei a célula de cima e embaixo. E ele, fazendo isso, ele vai me calcular até o dia 9/6. Horas, eu tenho que calcular apenas até o dia 15/5, que é a data da demissão mais o aviso. Como é que nós vamos corrigir esse erro? Você vai dizer o seguinte para o Excel, que se esse cálculo que você fez aqui, se a apuração de um mês, a partir da data que está na coluna B, aqui na coluna B12, por exemplo, tá? Se ela for maior ou igual à data de demissão, a demissão mais aviso prévio proporcional, se ela for maior,
ou igual, então você tem que me retornar efetivamente essa data aqui, ó, a data que está na coluna C5, que também é a data da demissão, mais aviso prévio proporcional. É isso daí. Caso contrário, se não se enquadrar nesse perfil, realmente você calcula 30 dias após a data que está na coluna B. Bom, esse é o primeiro erro que nós estamos consertando aqui agora. A partir desse momento, perceba que ele começou a calcular apenas até o dia 15, porque calculando 30 dias após essa data, ela passa do dia 15 de 5 de 2014. Ela iria parar no dia 9 de 6, como vocês haviam visto anteriormente. Então, dessa forma, nós corrigimos esse problema. Outra coisa que eu vou pedir que vocês têm que fazer também é assim. Aqui, se B12 igual a duas aspas, se B12 igual a duas aspas, ou seja, você está falando se B12 igual em branco, duas aspas em branco. Se a célula B12 estiver em branco, você quer que essa célula da frente da coluna C12, então, que nós estamos calculando agora, também fique em branco. Aqui nós damos um último parêntese para fechar. Dá um OK. Pronto. Agora, nós vamos copiar essa célula aqui de cima, colar aqui de baixo e colar. Não cola na primeira célula. A primeira, a C10, continua do jeito que está. Perceba a diferença. A C10 está com essa fórmula. Já a C11 não está mais, porque eu copiei a célula, a fórmula que nós acabamos de montar e colei nela. Tá? Vou copiar e vou colar nessa célula aqui de baixo. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar mais um mês aqui desse período, para ver como é que fica. Tá? Você vem aqui na célula de dados iniciais e diminui o mês aqui. Coloca como data de admissão, dia 10 de fevereiro de 2014. A data de demissão deixa inalterada. Perceba aqui que aumentou um pouquinho aqui os meses. Tá? Olha, aqui já deu certo. Vamos aumentar um pouquinho aqui a data de demissão. Coloca o mês 6. Perceba aqui. Eu vou copiar essa forma aqui para baixo. Eu vou copiar essa célula aqui. Vamos copiar essa forma até embaixo, até na casa 12. Aqui também vou copiar até na casa 12. Pronto, está feita a forma. Aqui do lado você vai colocar os dias de trabalho. Nessa coluna aqui, nós vamos apurar quantos dias ele trabalhou nesse período, em cada um desses períodos aqui. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a forma DataDiff. Só que antes disso, você tem que avaliar o seguinte, que se essa célula aqui da frente for, assim, se C10 for igual a nada, se estiver em branco ali, você também quer que fique em branco. Tá? Se, ou se não, DataDiff apuração de dias. Tá? DataDiff apura os dias. Mais 1. Tá? Sem colocar esse mais 1, ele vai deixar de
calcular, nesse caso aqui, por exemplo, ele não interpretaria que ele trabalhou no dia 10. Ele faria o cálculo e não computaria o dia 10. Vou tirar agora o mais um da frente para vocês observarem aqui. Nesse caso, ele trabalhou apenas 27 dias. Ele deixou de computar no dia 10, mas a pessoa efetivamente trabalhou no dia 10. Eu vou copiar, vou colar nessa forma aqui até a linha 21. Aqui do lado nós vamos apurar se ele tem direito a 1/12 referente a esse período aqui. Se estes dias trabalhados forem maior ou igual a 15 dias, ele terá direito a 1/12. Então vamos lá. Se você seleciona a célula do lado, se o D10 for igual a 2 aspas, se estiver em branco, você quer que permaneça em branco. Se o D10 for maior ou igual a 15, ele tem direito a 1/12. Se não for maior, ele tem direito a 0, a nada. Aqui ficou 1/12, porque eu já havia formatado aqui como personalizado, como eu mostrei para vocês em aulas anteriores. Tá? Eu vou copiar e colar essa fórmula até a linha 21, que corresponde a 12 meses de trabalho. Aqui embaixo nós vamos somar. Tá? Total de 12 avos. Total de avos. Aqui nós vamos somar, igual a soma. Aqui ficou a soma 5/12 de férias. Tá? Eu lembrando, aqui também eu coloquei aquela personalizada. Caso contrário, no de vocês ele ficar assim, 5, 5, tá? Que é a soma de todos esses 1/12 aqui em cima. Vou colocar aqui personalizado novamente. Isso aqui que tem direito. Vou pedir para vocês agora alterarem novamente aqui a data de admissão desse funcionário para 10 de fevereiro de 2013. Vamos aqui na apuração das férias. Perceba então que nesse caso aqui, a última data para se apurar é o dia 18/4/2014. Tá? Ele está aqui ainda em 9/2, não terminou de calcular. Quer dizer, aqui completou 12 meses, aqui completou um período aquisitivo todinho, ou seja, ele, referente a esse período, ele tem direito a uma férias simples. Tá? Nós vamos ter que continuar a apuração aqui embaixo. Então, o que nós vamos fazer? Vou pedir para vocês, a partir da célula 26, a partir da linha 26, marcarem mais 12 linhas até a linha 39. Vocês vão vir aqui em todas as bordas. Aqui vocês vão colocar o seguinte: apuração do número de 12avos devido. Nesse campo aqui, percebam que aqui em cima nós estávamos utilizando essa fórmula aqui. Essa daqui, ela vai ter que realmente continuar calculando a célula de cima. Só que no caso, essa célula, nós vamos continuar calculando dessa daqui. Essa daqui terá que vir dia 10/2/2004. Então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Ó.
Se o C21, olha o C21 aqui em cima, tá? for maior do que a demissão mais aviso, se o C21 for menor do que a demissão mais aviso, então você quer que soma o D21 mais um dia. Tá aqui, dia 10/2, perfeito? Essa fórmula aqui é simplesmente essa fórmula aqui do lado. Eu vou copiar essa fórmula e vou colar ela aqui embaixo. Então perceba como ficou essa fórmula aqui. Ó. Ela avalia se a data que está na coluna C da linha 21, se for em branco, vai ficar em branco. Se ela for menor do que a data da demissão mais aviso, ela vai calcular mais um dia. Tá? Caso contrário, ela fica em branco. Aqui eu peguei essa célula aqui e copiei aqui para baixo. Tá? Nós vamos fazer isso aqui. Eu apaguei aqueles que estavam aqui embaixo que estava errado. Tá? Desculpa, aqui vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir nessa segunda célula aqui e vão copiá-la. Vamos ver, eu tenho que calcular até o mês 7. Agora sim, nós vamos pegar, copiar e colar até a linha 39. Então perceba aqui que ele parou de calcular no dia 18/7/2014. Tá ok? Tá certinho. Aqui vocês vão repetir a mesma fórmula daqui de cima. Tá? Vou copiar e colar elas aqui embaixo. Agora eu estou marcando elas e vou copiar aqui embaixo. Aqui vocês vão fazer assim. Total ali embaixo, aqui ó, eu tinha utilizado a fórmula soma. Isso também é interessante, vou ensinar vocês essa fórmula aqui, ó, conte-se. Tá? Ele vai contar da célula E28 até a célula E39, tá? Vou botar aqui. Da E28 até a E39, se nesses campos aqui tiver o número 1. Ele vai contar todos os números 1, tá? Ele vai somar. Deu 5/12. Aqui, lembrando que eu também personalizei essa célula aqui. Para que escrevesse a palavra /12 férias proporcionais. 5/12 avos de férias proporcionais. Vou mudar aqui novamente. Vocês acompanhem. Né? Dando uma parada no vídeo, vou fazendo também as operações. 5/12 avos de férias proporcionais. Tá? Vou colocar aqui para ficar direitinho. Tá aqui, ó. 5/12 avos de férias proporcionais. Deixa eu fechar aqui as classes. Aqui do lado, a gente pode colocar aqui, mais ou menos, férias proporcionais. Tem direito a 5/12 avos. Aqui você coloca o seguinte, que se o E23, que é justamente essa célula aqui, que está apurando 12/12 avos, se for igual a 12, então você quer que retorne
que está na E43, que é os 5 dozeavos. Então, se aqui tiver uma férias completa, uma férias simples, você vai retornar o número E23. Caso contrário, retorne o E23. Tá? Se for menor que 12 aqui. No caso aqui, ele retornou essa aqui, 5 dozeavos. Aqui em cima, esse número aqui ele corresponde à divisão do valor que está na célula G11, que é esse aqui, ó, o 5, dividido por 12, que justamente é o número de dozeavos em números representados de forma decimal. Ok. Então está aqui, ó. Nós montamos a nossa planilha para automatizar a apuração das férias proporcionais. Vamos fazer um teste? Vamos vir aqui na planilha inicial e vamos colocar aqui o dia 8 de 2013. Tá? Então aqui, vamos ver aqui como é que ele está calculando. Então tá. Como não houve prescrição e como é só um ano, ele começou a calcular do dia 10 de 8 de 2013 e perceba que aqui no caso ele não continuou calculando, ó, tá? Porque aqui completou realmente o período que ele teria que calcular, dia 15 de 7 de 2014, referente a esse último período aqui, ó, que ele não tem direito a um dozeavos, então, efetivamente, ele tem direito a 11 dozeavos de férias. Vamos fazer algumas comparações aqui com o 13º. Vamos perceber aqui no 13º. Perceba que com relação ao 13º salário, que ao 13º, ele tem direito a 6 dozeavos e a apuração das férias a 11 dozeavos. Vamos só observar uma coisa interessante aqui sobre a diferença entre a apuração do 13º e a apuração das férias. Aqui vai ficar bem claro que a diferença de um dia a mais ou um dia a menos na data de admissão dá diferença nos dozeavos de direito das férias e do 13º. Vou pedir para vocês alterarem aqui junto comigo, agora para o dia 18 de janeiro. Tá? De 18 de janeiro de 2014 e 14 do 6 de 2014. Ó, com relação às férias, perceba aqui que ele tem direito a 6 dozeavos. E com relação ao 13º, perceba que ele só tem direito a 5 dozeavos. Por quê? Esse primeiro período aqui, de 18 do 1 até 31 do 1, ele trabalhou apenas 14 dias, portanto, não dá direito a ele a 1 dozeavos. Tá? E também com relação a esse segundo período aqui, esse último período, aliás, ele também teria trabalhado do dia 1º do 4 até o dia 14 do 7, apenas 13 dias. Portanto, ele também não teria direito a 1 dozeavos. Tá? Aqui nas férias, não. Perceba agora que só se nós tivéssemos alterado um ano aqui, ó, vamos mudar para a data de admissão, em vez de 18 de 1 de 2014, 18 de 1 de 2013. Com a diferença dos 33 dias que ele passa a ter direito agora do aviso prévio proporcional, vamos ver como é que fica aqui. Ele teria direito a 6 dozeavos de férias proporcionais, né, com relação ao 13º proporcional, ele teria 7 dozeavos de 13º proporcional. Tá? Pois ele, apesar dele ter saído aqui no dia 14, ó, inicialmente isso aqui seria uma fração menor de 15 dias. Com os 3 dias a mais aqui do aviso prévio, a data de demissão mais aviso que deveria constar na sua CTPS
seria 17/7/2014. Se aqui fosse 14/7, ele não teria direito a um 12avos. Tá? Aqui ele passou a ter direito. Percebam que, como nós falamos, a diferença, atualmente a diferença de um dia a mais ou um dia a menos na data de demissão e na data de admissão pode surtir diferenças tanto na apuração do aviso prévio proporcional e ou do 13º proporcional, que nem sempre serão iguais. Tá? Algumas vezes ele terá mais direito ao 13º proporcional e outras vezes mais número de 12avos das férias proporcionais. Tá? Ok, pessoal? Na próxima aula eu volto mostrando para vocês como a gente faz para inserir esses dados aqui nessa tabela de verbas rescisórias. Tá? Até mais, pessoal.